Aleluia, obrigado, meu irmão. Glória a Deus. Então nós vamos lá. Deixa eu ver a tua Bíblia aí. Levanta a tua Bíblia. Fala a minha Bíblia aqui, ó. Ih, que desânimo, pelo amor de Deus. Nós vamos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Destruindo cadeias interiores. Atos 16, versículos de 22 a 31. Se você já encontrou Atos, diga amém. Se já encontrou 16, diga aleluia. Se encontrou 22, diga forte como quem está vivo. Diga, encontrei. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente veio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. Amém. Diga assim: olha, eu e a minha casa seremos salvos. Eu e a minha casa já somos salvos, em nome de Jesus. Meus queridos, constantemente nós somos levados aos calabouços da vida aí. Constantemente nós somos levados a subterrâneos que as pessoas não veem na nossa vida. São tristezas, mágoas, ressentimentos, ingratidões, aquilo que às vezes a pessoa não percebe, a pessoa que está ao teu lado, mas coisas que vão te abatendo, vão te afundando interiormente. Você vai perdendo, a pessoa vai perdendo o brilho, perde o brilho do olhar, perde o brilho do sorriso, perde a força da vida, começa a ficar desanimado, não vai aqui, não vai lá. Por quê? Porque constantemente nós estamos sendo jogados dentro dessas prisões interiores, e o nosso adversário, ele aproveita isso. São prisões interiores, advindas às vezes de uma enfermidade na família, enfermidades na própria pessoa, são problemas relacionados aos relacionamentos, às vezes no relacionamento conjugal, às vezes no relacionamento familiar, às vezes no relacionamento de amigos e até de igreja. Há pessoas vivendo tantos problemas e que são levadas para dentro desses, como eu disse aqui, desses calabouços, são levados para dentro desses subterrâneos aqui, e elas ficam ali. Nós ficamos muitas vezes esquecidos ali. O que fazer dentro dessas prisões? Como sair dessas prisões? Quando a gente não sabe qual a atitude correta que nós devemos tomar, quando nós não sabemos o que fazer, o que eu vou fazer para arrancar essa dor de dentro da gente. Tenho dito aqui que a pior lágrima que existe é a lágrima que cai para dentro, é aquela lágrima que ninguém vê, é uma lágrima que talvez você possa estar até sorrindo, está se relacionando com as pessoas, está cumprimentando as pessoas, mas por dentro está ferido, por dentro está morrendo, por dentro está com o coração apertado, por dentro está decepcionado, entristecido. Quantas coisas vêm para contribuir isso na nossa vida. E a palavra de Deus nos diz, nos revela que Deus, Ele providenciou armas poderosas para que nós
pudéssemos lidar com essas prisões, com esse tipo de prisão na nossa vida. São armas espirituais. Assim como as prisões ninguém vê, são armas que também, provavelmente as pessoas ao redor, elas não estão vendo, mas que o Senhor já providenciou para a nossa vida. E dentre tantas dessas armas, uma eu quero chamar a atenção nesta noite aqui. Uma dessas armas é o louvor. Um louvor, mas que não é confundido com música. Cantar não é música. Louvar o Senhor não significa que você tenha que cantar. Você pode até cantar louvando o Senhor, mas louvar o Senhor tem uma amplitude maior. Louvar ao Senhor alcança um universo maior. Um louvor significa exaltar o Senhor, significa glorificar o nome do Senhor, relatar os méritos do Senhor. Quando você começa a contar os feitos do Senhor, você está louvando a Deus. E o louvor é importante não para Deus. Veja bem, o importante do louvor é para a nossa vida. Porque quando você começa a exaltar o nome do Senhor, quando você começa a relatar os méritos, os feitos do Senhor, aquilo que o Senhor já fez na tua vida, você começa a receber uma força sobrenatural, porque você começa a ter um entendimento que o Deus que te deu o livramento ontem, dará livramento a você hoje, e dará livramento sempre a você. Se você está entendendo isso, encha os pulmões pentecostais e diga bem forte, amém. Então a gente poderia dizer aqui que o louvor, quando se fala em louvor, é a alegria manifestada diante de Deus. Quando eu me alegro diante de Deus, eu estou louvando o Senhor, porque a minha alegria diante de Deus faz com que eu expresse para Ele o seguinte: olha, seja qual for a situação, eu confio em Ti. Seja qual for a situação, eu creio na tua promessa. Você tem promessa de Deus? Levanta a mão aqui se você tem uma, duas, três, seja lá quantas promessas de Deus. Se você tem promessas de Deus, seja qual for a situação, você precisa se alegrar na presença de Deus, porque Deus fará cumprir todas essas promessas na tua vida, ainda na terra dos viventes. E você diga bem forte, amém. E o louvor é isso. E o louvor atrai a presença de Deus. Deus, Ele habita no meio do louvor. Olha que coisa interessante, porque quando você está pedindo alguma coisa ao Senhor, o centro da tua oração, da tua petição é você. Não é que você e eu não possamos pedir nada ao Senhor. Todo dia eu peço alguma coisa ao Senhor. Todo dia eu estou pedindo alguma coisa ao Senhor. Mas eu não posso apenas pedir coisas ao Senhor. Eu peço e começo a louvar o Senhor. Eu peço e começo a glorificar o nome do Senhor. Mas quando você pede alguma coisa ao Senhor, e tão somente pede alguma coisa ao Senhor, você está colocando você no centro da oração. Quando você pede, Senhor, me abençoe. Ó, como que você aponta para você? Cura minha vida, abra uma porta para mim, me abençoe com isso, me abençoe com aquilo, me livra, me guarda. Eu fico o centro da minha oração. Quando eu apenas canto, eu não estou falando com Deus, porque quem canta, canta para uma plateia, né? Às vezes a pessoa só canta, ela está cantando. Você vê um artista no mundo, ele está cantando para uma plateia. As pessoas estão lá gritando lindo, maravilhoso, bis, e ele está cantando lá, porque quem apenas canta, está cantando para uma plateia, está querendo receber lá um aplauso. Mas quem louva a Deus, coloca Deus no centro da adoração. Quando você canta um louvor, você está colocando Deus no centro da adoração. E o tremendo disso tudo é que quando você começa a louvar o Senhor, Ele é atraído pelo louvor. Se você quer experimentar a presença de Deus na tua vida, como nós experimentamos hoje mais cedo aqui, comece a louvar o Senhor. Quando você coloca Deus no centro do teu louvor, quando você começa a colocar Deus no centro
da tua vida, você está atraindo Deus para perto de você. Pastor, mas Deus está em todos os lugares. Sim, Deus está em todos os lugares. Eu não estou falando desta presença, eu estou falando da presença manifesta de Deus. A presença manifesta de Deus é aquele momento onde Deus se manifesta no nosso meio. E quando Deus se manifesta no nosso meio, a cura, a libertação, a restauração, a mudança. Quando Deus se manifesta, Ele muda até a atmosfera de onde nós estamos. Diga para o teu irmão que está ao teu lado assim, olha: sempre louve ao Senhor. Veja bem, Paulo ele está aqui junto com Silas, eles estão presos aqui, porque ele expulsou de uma jovem um espírito de adivinhação, um espírito de Pitom, por isso que era uma pitonisa, uma mulher que adivinhava coisas. Por isso que a gente precisa ter cuidado, nem tudo aquilo que alguém está adivinhando, irmão, falou tudo, isso vem de Deus. Às vezes as pessoas ficam impressionadas com isso. Pastor, fui no lugar que a pessoa revelou o número de identidade. E adianta para que isso? Adianta para que esse negócio? Eu não estou conseguindo revelar o número do meu CPF. Quando alguém pergunta seu CPF, eu vou lá. Eu entrei no estacionamento, o rapaz falou: placa do seu carro. Eu falei: que placa? Tive que ir lá. Eu falei: o senhor não anotou aí não? Ele falou: não, pensei que o senhor sabia de cor. O carro é seu. Eu tive que ir lá para ver a placa. Então escuta que eu vou falar para você. Nem tudo que brilha é ouro. Diga para o teu irmão: olha, nem tudo que brilha é ouro. E a gente precisa ter um discernimento. Então está uma mocinha lá falando atrás deles: é verdadeiramente homens de Deus. Isso poderia, olha o que Satanás queria fazer: encher aqueles homens com vaidade. Tipo, rapaz, chegamos na cidade agora e já reconheceram a gente. Olha como é que nós estamos bem na fita. Pisamos agora aqui, já tem gente reconhecendo a gente. Mas Paulo se vira e repreende aquele espírito. Sai dela em nome de Jesus. Aquele espírito vai embora. E a Bíblia diz que tinha um homem que ganhava dinheiro em cima dessa situação aí. Ganhava dinheiro porque levava a menina, ela adivinha coisas, fala para ele, aí adivinhava um monte de coisa, adivinha para cá, aí adivinhava coisa. Paulo repreendeu aquela menina, e o Espírito deu linha. Ao invés daquele povo glorificar a Deus, não, prenderam Paulo e Silas, deram a surra nos dois, prenderam lá numa prisão interior. E diz a palavra aqui, que colocaram no cárcere interior e lhes segurou os pés do tronco. Não era um tronco apenas, era uma madeira que tinha 2 buracos assim, enfiava os pés ali e apertava ali. Os pés ficavam ali presos ali, machucando. Ficaram ali como se fossem os piores bandidos. Mas quando deu meia-noite, perto da meia-noite, você imagina um lugar já perto da meia-noite, aquele silêncio absoluto. Perto da meia-noite. E aí os dois começaram a orar e a cantar louvores a Deus. Se você somar a oração com cantar louvores a Deus, você está louvando a Deus. Os dois estão louvando, estão lá na prisão e estão louvando. Eu fico, quando eu leio isso aqui, eu fico imaginando coisas. Eu acho que eles ficam com a caneca lá na cela, ou batendo no chão lá, sei lá, alguém fazendo um ritmo qualquer, mas eles estavam louvando ao Senhor. Eu disse para você aqui que o louvor tem um poder sobrenatural. Todas as vezes que você começa a louvar o Senhor, onde quer que você esteja, Deus se aproxima e se manifesta naquele lugar. Deus se manifesta ali junto a você. Entenda o que eu estou falando para você. Quando você começa a louvar o Senhor, a manifestação da presença dEle, porque Deus habita no meio dos louvores. Deus é atraído pelos teus louvores. Diga bem forte: Deus, bem forte, Deus, Ele habita no meio dos louvores.
Deus é atraído pelo louvor. Perto da meia-noite, Paulo e Silas começaram a glorificar o nome do Senhor, mas não deu outra. Diz a palavra que os alicerces começaram a tremer. Por quê? Porque Deus começou a entrar ali. A presença de Deus naquele lugar minúsculo. O Deus Todo-Poderoso, Ele vai entrando dentro daquela prisão, Ele vai entrando dentro daquela prisão, Ele vai entrando naquela prisão. Não há alicerce que suporte a presença de Deus, e as portas das prisões começam a se abrir, e os dois louvando a Deus lá, Paulo e Silas cantando lá, fazendo dupla, primeira dupla gospel, Paulo e Silas, estavam lá cantando um louvor lá, dupla, Paulo e Silas, e estão cantando, e a glória de Deus entrando naquele lugar, porque onde há um louvor, a glória de Deus se manifesta, e onde a glória de Deus se manifesta, manifesta o sobrenatural de Deus. Eu e você, nós não nos contentamos com as coisas naturais, nós já estamos acostumados com as coisas sobrenaturais. Todas as vezes que a gente está vivendo só o natural, a gente fala: Senhor, eu quero mais. Quantos querem mais de Deus aqui? Se você quer mais de Deus, é porque você já está acostumado com as coisas sobrenaturais. Quem está acostumado apenas com o natural, vive apenas o natural. Eu disse aqui no início do culto isso, eu disse: Senhor, Espírito Santo, eu não quero estar num lugar onde eu apenas escute alguma coisa sobre o Senhor, que alguém venha falar alguma coisa sobre o Senhor, porque parece que alguém vai fazer um discurso e o Senhor não está presente, e eu não quero viver num lugar onde o Senhor não esteja presente. Eu quero é que quando alguém estiver falando sobre o Senhor se manifeste, a tua glória encha o lugar. Diga amém se você está entendendo. E não deu outra, os dois cantando, e a glória de Deus encheu aquele lugar. O alicerce então daquele lugar começou a tremer, portas começaram a se abrir. O carcereiro, naquela época havia uma lei, o seguinte: olha, o carcereiro que deixar um preso sair, vai pagar por isso, vai ser torturado por isso. Por isso que você entende agora, quando o carcereiro viu que todas as portas estavam abertas, ele disse: fugiu todo mundo, pegou a espada e falou: vou me matar. Porque ele, diante da tortura do império, era preciso, ele pensou: é melhor eu morrer do que ser torturado. Quando ele ia se matar, Paulo falou: não se mate. Se fosse a gente, hein? É inimigo, morra. Há muitos anos atrás, 1900, meu avô menino, lá no Rio de Janeiro, eu vi uma pessoa, eu trabalhava num banco, e uma pessoa estava no alto de um prédio, na hora do almoço, eu vi uma multidão, e uma pessoa querendo pular. Irmãos, a multidão lá embaixo gritava: pula, pula, pula. Não é brincadeira não. Eles estavam gritando para o sujeito pular. Quando o carcereiro pegou a espada e Paulo gritou: não se mate, nós estamos todos aqui, ninguém fugiu. Ninguém fugiu. Pega a luz aí. Ó, todo mundo com a luz. Está todo mundo aí. Aí o carcereiro vai até onde está. Vem cá, o que eu faço? Porque o que aconteceu aqui é obra sobrenatural. O que aconteceu aqui, aí não tem jeito. O que eu vou fazer? Crê no Senhor Jesus, disseram a ele. Crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. História maravilhosa, texto bonito, tremendo do sobrenatural. Mas o que eu aprendo disso aqui para a nossa vida hoje aqui? Primeiro, que o louvor não é fruto de circunstância, nem de lugar algum. Para louvar o Senhor, você não precisa, você não depende da circunstância. Tem gente que para louvar o Senhor, fala: como é que eu vou louvar o Senhor se eu estou passando luta?
O teu louvor independe da circunstância, independe do lugar onde você está. Paulo e Silas não estavam usufruindo das bênçãos do Senhor. Para pensar, eles estavam pregando há um tempinho atrás, agora estavam presos porque estavam sendo instrumento do sobrenatural de Deus. Todas as vezes que você é instrumento do sobrenatural de Deus, o inimigo quer tentar parar você. Sabe por que tem coisas na tua vida que o inimigo está tentando parar você? Porque você é instrumento do sobrenatural de Deus. Fala para o teu irmão assim: olha, você é instrumento do sobrenatural de Deus. Mas para louvar o Senhor, você não depende das circunstâncias, nem dos lugares. Eles estavam ali dentro de uma prisão, de uma cadeia, de um cárcere interior. Estavam ali dentro, além de estarem presos lá no fundo, eles estavam acorrentados, estavam presos ao tronco, à madeira, mas ainda assim estavam louvando o Senhor. Quantas vezes nós estamos passando dificuldades e a dificuldade nos impede de louvar a Deus? Você sabe por quê que o teu adversário e o meu adversário, ele quer que a gente pare de louvar a Deus? Porque se você parar de louvar a Deus no momento da tua tempestade, a tempestade te engole, o deserto te engole. Mas se você começar a adorar a Deus, sabe o que acontece? O Deus Todo-Poderoso te envolve. Eu vou repetir: se você parar de adorar, de louvar o Senhor, a tempestade te engole. Mas se você, no meio da tempestade, começar a louvar e bendizer o nome do Senhor, a presença de Deus envolve você. Ele é o teu refúgio. Tu és o meu refúgio. Quando você começa a adorar o Senhor, a louvar o Senhor, Deus te esconde. Teu inimigo não te acha, porque você está debaixo das asas do Altíssimo. Por isso que o teu inimigo não te acha. O teu inimigo te procura para tudo que for lado, mas ele não te acha, porque você está debaixo da asa do Altíssimo. Debaixo das tuas asas, a sombra do Altíssimo, ó. E o inimigo está te procurando. Está te procurando. E você talvez esteja até cansado, porque eu e você somos pequenininhos. E o inimigo vai lá, e vai lá, vai lá, e vai lá. E você fala: Pai. Ele fala: calma, aquieta-te, você está debaixo das minhas asas, você encontrou refúgio. Você está entendendo? Por que você não pode parar de glorificar a Deus? É glorificar a Deus, é louvar a Deus, ou seja, se alegrar pela presença de Deus, lembrar-se dos feitos do Senhor, lembrar que toda tempestade passa, todo deserto passa. Fala para o teu irmão: olha, todo deserto tem fim. Profetiza para ele: você vai sair do deserto mais rico, em todas as áreas. Estou profetizando isso para você. Se você está passando num deserto, você vai sair dele mais rico. Você vai sair dele com uma sabedoria sobrenatural. Você vai sair dele como um conselheiro para muita gente. Você vai sair do deserto com a experiência com Deus que ninguém nunca teve. Você sabe por quê? As maiores experiências que a gente tem com Deus é no deserto. Você sabe por que no deserto? Quem canta aqui? Eu já perguntei há um tempo atrás: quem canta aqui no banheiro? Confessa, levanta a mão e confessa. Por que a gente tem a tendência de cantar quando a gente está alegre? Então canta no banheiro, porque ninguém está vendo a gente. Aí você canta até ópera: aleluia, 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 aleluia. Aí passa alguém da família: doidou, pirou, aleluia, aleluia. E vai você, porque você está ali dentro, sozinho. Quando a gente está no meio da multidão, a gente fica tímido,
a gente fica muito formal. Mas deserto é igualzinho banheiro. Você olha para um lado não tem ninguém, olha para o outro não tem ninguém, olha para frente não tem ninguém, né? Aí você começa aleluia, aleluia, sol escaldante, aleluia. Por isso que tem irmão que, ó, onde ele aprendeu se no deserto? Ele aprendeu se no deserto. Deserto ensinou ele isso. Você sabia disso? O povo de Deus carrega isso. De onde ele veio com esse negócio assim? É porque o povo atravessava o deserto assim, aleluia, aleluia. Até hoje a gente carrega isso. É, meu irmão. Mas quem entra num deserto louvando ao Senhor, sai enriquecido dele. Segunda lição que eu aprendo nesse texto aqui, ó. O louvor, ele abre todas as portas de impedimentos ao teu redor. Diga assim: quando eu louvo ao Senhor, não fica uma porta sem estar aberta. Quando Paulo e Silas começaram a louvar o Senhor, a glorificar o nome do Senhor, começou-se a balançar o alicerce. E balançando o alicerce, meu irmão, todas as portas se abriram. Não ficaram, ou não ficou nenhuma. Não só abriram as portas para eles. Agora presta atenção. Quando você começa a louvar o Senhor, as portas não abrem só para você não, para as pessoas que estão junto a você. Vizinho teu vai receber a bênção, porque você está louvando. Eu vou repetir esse negócio. Quando você começar a louvar, todas as portas ao teu redor, todas as portas de impedimento se abrirão. Quando você começar a louvar o Senhor, até o teu vizinho vai receber livramento. Prosperidade vai chegar à pessoa que trabalha com você e está do teu lado. Vai chegar em toda a tua família. Quem estiver dentro de um cárcere interior, quando você começar, aleluia, aleluia, algo sobrenatural vai acontecer, e as pessoas que estão ao teu redor vão receber da mesma medida que você. Elas serão cheias da glória de Deus. Não importa quem, irmão. Aqui que está o detalhe. Paulo e Silas estão cantando aqui dentro, e o texto poderia ter dito: e veio um anjo e os arrebatou, tirou dali e colocou em outro lugar, e os outros presos ficaram lá sem entender nada. Todo mundo saiu. Você sabe por quê? Porque onde há um adorador, onde há um homem que começa a louvar o nome do Senhor, tudo ao seu redor muda, a circunstância muda, olha, toda a atmosfera muda. Ele pode estar em qualquer lugar, pode estar no meio de uma guerra. Quando ele começa a adorar o Senhor, é o Senhor quem chega, e a presença de Deus inunda todo mundo. Deus não cabe só em você. Fala com o teu irmão: Deus não cabe só em você, Ele transborda. Fala com ele: eu estou sentindo que você está transbordando a presença de Deus. Eu estou sendo encharcado, inundado, mergulhado na glória do Deus Altíssimo. Ah, que aplausinho. Fosse para mim, ia fazer assim. Quer aplaudir o Senhor, aplauda. Você que está nos assistindo pela internet, está vendo? Não precisa nem falar em aplauso aqui, é tudo isso espontâneo. Você precisa entender isso. Quando você começa a reclamar, a murmurar, as pessoas ao teu redor, elas sofrem disso também. Eu fico imaginando, por exemplo, uma mulher casada com um homem que não tem humor. Misericórdia, Jesus, cuida dela, dê forças a essa mulher. Porque não tem coisa pior do que uma pessoa sem humor. Não tem coisa pior do que uma pessoa que não vê a alegria, não vê um brilhozinho, não vê um colorido, não vê alguma coisa para fazer. E vice-versa.
Um homem também vivendo com uma mulher rixosa, uma mulher que não tem humor, uma mulher que não vê nada colorido. Meu Deus do céu, se tem alguém assim, receba agora uma transformação em nome de Jesus. É claro que aqui não tem, aqui só tem quem transborda a presença de Deus, diga amém. Mas quando entra uma pessoa num ambiente, uma pessoa rixosa, uma pessoa mal-humorada, uma pessoa murmuradora, ela detona o ambiente todo. Onde entra um fofoqueiro, apodrece tudo. Aquela conversa que estava bacana já não está mais. Por quê? Porque entrou alguém que da boca só sai coisa ruim. Mas aquele que louva ao Senhor, aquele que tem consciência disto, onde ele estiver, o nome do Senhor será louvado. Como eu disse, não é só cantando não, irmão. Ele pode entrar em qualquer lugar, quando ele diz, a paz do Senhor inunda. Onde ele está, todas as portas de livramento são abertas. Onde ele está, todas as portas de impedimento são abertas. Onde ele está, Deus começa a dar discernimento e sabedoria, não só a ele. Escuta o que eu estou falando para você. 1900, meu avô menino, quando eu comecei o meu ministério, abrimos um centro missionário, um centro evangelístico pequenininho. E aí a rua que nós abrimos, a pessoa falou, pastor, essa rua aqui tá todo mundo aqui, ninguém aluga nada. Ninguém aluga, não tem nada aqui nessa rua. Ninguém aluga nada. Esse comércio que o senhor está alugando aqui, o outro, eu espero. O dono, hein? O dono já estava querendo me desmotivar do negócio. O dono falou, ó, eu espero que o senhor saiba o que o senhor está fazendo, porque todo mundo que vem para cá quebra, está tudo parado aí. Quarteirão inteiro. Meu irmão, eu falei que está chegando para cá uma igreja, irmão. O que está chegando para cá não é um comércio. O que está chegando para cá é um lugar de adoração, de louvor a Deus. Quando abrimos aquela igreja, um mês e pouquinho depois, um rapaz, um retratista, abriu lá um negocinho ao lado dele, ao lado da igreja. A glória de Deus começou a inundar lá. E inundou porque a gente via que tinha um monte de gente para tirar fotografia naquela época. Hoje a gente tira aí, o pessoal fala, precisa tirar a foto, você já tira no seu celular, já manda, né? Vou mandar agora aí. Mas naquela época era aquela, tira a foto, espera aí 3 dias, e as pessoas já estavam lá na cadeirinha esperando lá para tirar foto. Ele falou, ó, o negócio está bom. Tempinho depois uma quitanda, abriu do outro lado a quitanda. Depois o mercado não sei o que, o outro foi vender. Aí o dono falou, pastor, o senhor tem sorte. Eu falei, não, eu não tenho sorte, eu tenho Deus. Onde está Deus, ele começa a abrir portas. Aquelas portas de impedimento, Deus vai abrindo, elas vão saindo, mas é necessário que a gente aprenda a louvar o nome do Senhor, seja qual for a circunstância. Se você está entendendo, diga aham. Última lição para a gente louvar e adorar o Senhor aqui. O louvor faz abrir portas até para o teu inimigo. Ah, pastor, aí eu não queria. Aí não. A minha oração sempre é, queima ele. Queima ele para ele ver que não pode tocar no teu ungido, Senhor. Ai daquele que toca no ungido do Senhor. Irmão, a glória de Deus quando transborda de você, eu sinto muito falar, mas a glória de Deus alcança até aquele que perseguia você, até aquele que era contra você, até aquele que queria matar você, até aquele que queria prender você. Quando a glória de Deus transborda em você, alcança todo mundo, até o teu inimigo.
Olha Paulo e Silas aí, ó. O carcereiro lá já estava para se matar. Se fosse um de nós, mata, morre mesmo. Morre para ir para o inferno logo. Saber quem manda aqui é ungido aqui. Você é cauda, nós somos cabeça. Paulo sabia que a glória de Deus estava alcançando aquele homem também. Por isso que ele disse: não se mate. Estamos todos aqui. Hoje, na hora do louvor, a gente vai falar com o nosso inimigo. Talvez você tenha um adversário, talvez alguém que esteja perseguindo você, talvez alguém que não queira o seu bem. Espiritualmente você vai falar: não se mate. Nós estamos aqui, nós estamos adorando ao Senhor, e o Deus que me faz transbordar encharcará você de glória. Você está entendendo isso, irmão? Quando você começar a louvar o Senhor, lá na glória a gente vai ver um monte de inimigo nosso. Você falou: ué, você aqui? É, porque quando você louvava a Deus, eu era encharcado com a glória dele. Se você compreende, diga amém. Todas as prisões foram soltas, todas as prisões. Quando você começa a adorar o Senhor, não há cadeia que te prenda, não há cadeia que prenda ao teu redor, e não há cadeia, não há prisão que prenda até o teu inimigo será liberto. Presta atenção no que eu estou falando para você. Até se há um inimigo, até esse inimigo, se há alguém que te persegue, há alguém que te sufoca, até ele será liberto para a honra e glória do santo nome do Senhor. Pastor, por acaso pode ser o meu marido? Pode. Aí, tem muita mulher orando: Senhor, prepara ele e leva. A partir de hoje, no meio do louvor, você, irmã, vai orar e falar: Senhor, transborda em mim a tua glória e encharca esse homem. Mas não completa dizendo até ele morrer afogado, não. Encharque ele da tua glória. Quantas mulheres são casadas aqui? Levanta a mão. Diga comigo assim: Senhor, encharca o meu marido com a tua glória. Ó, já senti que enfraqueceram nisso. Eu vou repetir. Você vai ficar de pé. Fica de pé e a irmã casada. Isso. Preparado, hein? Preparado, irmãos? Diga comigo de todo o coração: Senhor, transborda-me com a tua glória e encharca o meu marido com a tua glória. Amém. Glória a Deus. Eu estou vendo que quem está aplaudindo aqui são os homens, mas é isso mesmo. Quem são os homens casados aqui? É agora. Aí. Preparados aí, irmãos? É, pastor, aquela mulher rixosa, escuta. É, pastor, é porque, ó, não tem, ó. Preparado aí, irmão? Diga bem forte: Senhor, transborda-me com a tua glória e encharca a abençoada da minha mulher com a tua graça. Amém. Glória a Deus. Quem tem pai e mãe vivos aí? Levanta a mão. Então levanta. Pai e mãe, agora, hein? De todo o teu coração. Pai e mãe vivos.
independentemente do que tenha acontecido na tua família. Essa é uma noite de cura, porque é uma noite de louvor. Então diga bem forte: Senhor, transborda-me com a tua glória e encharca os meus pais com a tua graça. Amém. Pode se sentar. Ministério de louvor. Ministério de louvor. Quem tem filhos aqui? Levanta quem tem filho aí. Filho, neto, todo mundo. Pastor, olha, o meu filho, pastor, está dando um trabalho. Pensa no teu filho servindo ao Senhor. Pastor, o meu menininho é pequenininho. Pensa nele já aqui no altar. Canelinha. Pensa no teu filho servindo ao Senhor. Pensa na tua filha falando: Pai, nós pregamos, evangelizamos, fizemos, acontecemos. Nós vamos para a vigília. Mas pastor, ela tem 2 anos. Peça ao Senhor, vai pedir para encharcar você agora. São os teus descendentes, hein? Teus descendentes. Não importa onde eles estejam, não importa a circunstância, nem o lugar. Lembra disso? Não importa. Importa é Deus. Se você é casado e tem sonhos de ter filhos, levanta aí também, tá? Pode levantar. O Espírito Santo de Deus está falando isso aqui comigo. Porque você vai profetizar sobre o teu útero. Deus. Quando Deus tirou Abrão de dentro da tenda dele e disse: olha para o céu, vê os teus descendentes. Abrão estava vendo só estrelas, mas Deus estava vendo filhos. Veja teus filhos, teus netos, teus bisnetos, gerações e gerações, gerações e gerações, que servirão o Senhor. E um dia teu filho fala: eu vou servir ao Senhor porque eu aprendi do papai, da mamãe. O teu neto, a tua neta vai falar: eu sirvo ao Senhor porque eu aprendi isso com o meu vovô, com a minha vovó. O teu bisneto vai falar: eu sirvo ao Senhor porque eles contavam histórias do vovô e da vovó, e de como eles lidavam com Deus e como Deus lidava com eles. Diga bem forte: Senhor, transborda-me da tua graça e encharca agora meus filhos, meus netos, todos os meus descendentes, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Fecha os seus olhos.